Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação na Palavra de Deus. Eu agradeço por sua companhia diária e porque você faz valer a pena todo esse esforço quando você pega esse vídeo, compartilha com outros amigos, familiares, fazendo com que a mensagem de fé e esperança pregada nesse canal se expanda e chegue a mais lugares, a mais corações. Te agradeço de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família. A sua inscrição nos fortalece, é a sua maneira de nos abençoar aqui para que nosso canal se fortaleça ainda mais. Obrigado de coração. No final, se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Almas debaixo do altar, nós leremos o verso de Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que nos diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha que cena, hein? Que cena. Quando abriu-se o quinto selo, aí João viu as almas dos mártires, das pessoas que morreram por causa da sua fé, do testemunho de Jesus. Elas estavam debaixo do altar clamando por vingança, por vingança. Alguns dizem que esse altar aqui é o altar de incenso, porém, nós percebemos a menção do sangue aqui, então não faz sentido ser o altar do incenso. Aqui é o altar de holocausto. Naquele tempo, no tempo de Israel, um pecador levava o seu sacrifício, que era aquele cordeirinho que representava Jesus, e o matava. O sangue desse cordeiro, que morreu em prol do pecador, para lhe perdoar o pecado, era derramado na base do altar. Passava primeiro nas quatro pontas do altar, depois era derramado ali na base do altar. Essa é uma visão metafórica e que ensina a realidade de que muitos morreram por causa do seu testemunho, por causa da sua fé. Ele não está ensinando aqui a realidade de mortos, porque, primeiro, se é verdade e literal que a alma dessas pessoas estão clamando, estão debaixo do altar, clamando a Deus por vingança, que felicidade seria o céu se eles estão possuídos pelo desejo de vingança. Nós sabemos que o desejo de vingança tira-nos a paz. E nós não conseguimos viver em paz enquanto nós temos vingança. Se eles estão no céu, que paz teriam se eles estão com esse sentimento, não é? Olha que interessante. Nós vemos aqui uma cena apocalíptica. Mais de 90% do que está escrito no Apocalipse não se entende como se lê. Aqui há várias cenas. Quando abriu o selo, por exemplo, o segundo selo, por exemplo, ele ouviu e viu um cavalo vermelho. O primeiro selo, cavalo branco. Aí nós temos vários cavalos. Cavalos branco, vermelho, amarelo e preto, com cavaleiros prontos para a batalha. Isso não parece ser o céu, parece? Não parece ser. Aqui não apresenta o cordeiro como sendo morto. Aqui as referências são puramente simbólicas. E o comentário bíblico adventista diz o seguinte: lá não há cavalos, cores branca, vermelha e preta e amarela, com cavaleiros de aspecto guerreiro. Jesus não aparece na forma de um cordeiro como tendo sido morto. Os quatro seres viventes não representam criaturas aladas reais com as características animais citadas. De igual modo, não há almas debaixo do altar no céu. Toda a cena consiste em uma representação pictórica e simbólica. É isso, querido amigo, querida amiga. Nós não podemos tirar o texto dentro do seu contexto. Se ele é um texto de caráter simbólico, nós não podemos atribuir a ele um caráter literal, porque senão nós faremos violência ao texto. Aqui está se referindo a algo metafórico. Altar debaixo, quer dizer, almas debaixo do altar clamando por vingança. Existe um escritor bíblico chamado George Led, que é um escritor evangélico muito respeitado. Ele escreveu acerca desse assunto as seguintes palavras:
No exemplo presente, o altar é claramente o altar do sacrifício, onde o sangue sacrificial era derramado. O fato de João ter visto as almas dos mártires sob o altar não tem nada a ver com o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. É apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de seu Deus. Essa é a realidade, meu querido amigo, meu querida amiga. Como eu disse agora há pouco, nós não podemos atribuir literalidade a um texto simbólico. Porque senão nós iríamos admitir que lá no céu tem um grande altar, mas um enorme altar que está abrigando debaixo dele todas as almas das milhares e milhares e milhões de pessoas que morreram pelo testemunho de Cristo. Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir que lá no céu há pessoas com um sentimento de vingança, pedindo a Deus que lhe vingue o sangue. Não. O céu não seria feliz para alguém que esteja com o coração tomado de vingança, com sentimento de vingança. Não, de maneira nenhuma. Essa é uma forma metafórica de mostrar a realidade de que muitos morreram por Cristo e que muitos haviam de morrer, porém, mais cedo ou mais tarde, a justiça lhe seria atribuída. Ou seja, Deus tem em alta conta, em muita consideração, aqueles que sofrem por amor a Ele, que Ele não é indiferente às injustiças praticadas contra os seus filhos aqui nessa terra. Mais cedo ou mais tarde, essa justiça será uma realidade na vida desses que sofrem. Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, dei lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei. Ou seja, nós não devemos fazer justiça com nossas próprias mãos, mas deixar nas mãos daquele que conhece todas as coisas e que não é indiferente às nossas injustiças. Talvez você tenha passado por essa realidade de injustiça. Alguém lhe cometeu uma tremenda injustiça. Saiba que Deus conhece todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se ajeitarão, porque esse Deus é conhecido também como Deus de toda justiça. Que Ele possa lhe abençoar, lhe guardar, lhe proteger nesse dia, tá bom? Fica aqui meu desejo sincero para você e para a sua família. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, mais uma vez por estudarmos esse assunto. Que esse assunto possa estar claro em nossa mente e que não haja confusão entre nós. Por favor, Senhor, nos ajude a entender que o Senhor tem nas mãos a nossa vida e que não é indiferente às injustiças que praticam contra nós nessa terra. Que mais cedo ou mais tarde o Senhor fará justiça ao teu povo. Por isso confiamos a nossa vida nas tuas mãos e em ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.